Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere e não perca os treinos de Muay Thai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom galera, nessa última quarta-feira a campeã do NXT, Mandy Rose, conseguiu atingir aí um grande marco nesse seu reinado por esse título do NXT, porque ela completou um ano como campeã, né? Um ano aí, então como detentora desse cinturão. Ao longo desse um ano aí ela venceu quase todo o roster feminino que a gente tinha ali no NXT, né? Chegou inclusive a unificar ali com o título feminino do NXT UK, quando a divisão do UK acabou se encerrando, e segue aí então dominante, né? Não sabemos quando ela perderá, mas já tá fazendo história porque ela se tornou o terceiro maior reinado da história do título do NXT, né? E é curioso, né? Porque ela realmente mudou bastante. Ano passado ali, antes de ela voltar pro NXT, era uma super estrela que estava jogada de lado, no main roster nunca tinha engrenado de vez, tinha participado ali de storylines mais assim insignificantes, podemos chamar assim, né? Sempre com ela dando em cima de alguém e nunca ela conseguindo se destacar ali como uma competidora de verdade, nem mesmo quando fez algumas duplas ali ao longo da carreira. E aí no NXT tudo mudou, né? Não perdeu o personagem sensual, mas conseguiu também obter mais resultados, né? Junto com a atração tóxica. O reinado dela fica atrás apenas do reinado da Shayna Baszler, que tem 416 dias, né? Aquele reinado longo lá da Shayna Baszler. E também, claro, do recordista, que foi o reinado da Asuka, né? Com 522 dias como campeã ali do NXT. Inclusive, até somando com o main roster, o da Asuka ainda é o maior reinado que a gente já teve entre as campeãs aí femininas na WWE, pelo menos na era moderna, né? Lá atrás a gente vai achar lá, se não me engano, a Fabulous Moolah com um reinado gigantesco, mas aí já é mais difícil. É estilo quando você vai comparar os reinados lá do Bruno Sammartino, não dá. É reinados ali de um outro período, uma outra realidade. Bom galera, eu já tinha trazido já essa notícia aí esses tempos atrás, e não ela em específico, né? Mas a verdade é que agora quase que se tem uma confirmação que o pay-per-view Hell in a Cell deve ser extinto aí. O Triple H pode estar acabando com ele. E aí prestem atenção, é o pay-per-view e não a luta Hell in a Cell, né? A ideia é que esse evento aí que vem acontecendo há cerca de o quê? 14 anos mais ou menos, a gente tem um Hell in a Cell, 12 anos, alguma coisa assim. Chegue ao fim e aí abriria brecha pro Hell in a Cell match acontecer em qualquer outro pay-per-view, né? É mais ou menos o que era antigamente o próprio Hell in a Cell, né? Às vezes o Hell in a Cell acontecia no SummerSlam, um combate Hell in a Cell, na WrestleMania, inclusive mesmo depois de existir o pay-per-view Hell in a Cell, várias vezes a gente teve Hell in a Cell match na WrestleMania, por exemplo, né? Então, assim, acho que a ideia é mais ou menos essa, para não ter que fazer um pay-per-view anual, deixa só como uma luta, né? Deixa só como um formato ali. Eu não sei, o que vocês acham dessa ideia? Será que vale a pena? É que também os Hell in a Cells, os últimos que a gente teve, estavam tendo bem poucos, né? Tipo, era um combate dentro da jaula ali nos últimos anos, às vezes dois. Parece que eles não tinham um planejamento por aquele momento do pay-per-view. Então, a gente, por exemplo, faz tempo que não tem uma Hell in a Cell do Roman Reigns, né? A última que a gente teve foi aquela com o Jey Uso, mas assim, realmente sim que seja desafiadora para ele. E levando em consideração o calendário dele, que não vai participar de todos os pay-per-views, e eu acho que o Hell in a Cell é um deles, que ele provavelmente não participaria mais. Se, por exemplo, acaba o pay-per-view Hell in a Cell e eles fazem uma Hell in a Cell match, por exemplo, num SummerSlam, no SummerSlam pode participar. Então, é uma possibilidade, por exemplo, de ele lutar numa Hell in a Cell match, porque é um pay-per-view que ele vai participar e aí faz essa estipulação lá. Então, assim, eu dei esse exemplo do Roman, só para exemplificar mesmo. Mas pode ser um Lesnar, pode ser um Edge, né? E aí, vocês acham que o pay-per-view tinha que acabar mesmo? A explosão à luta também? Não, aí eu duvido. Hell in a Cell é clássico. Hell in a Cell match tem que ter pra sempre. Galera, recentemente aí rolou uma nova versão sobre aquela treta infinita da Elite contra o CM Punk, que eles brigaram no backstage, todo mundo foi suspenso.
E assim, sendo justo, precisamos saber todas as versões, porque aí a gente pode mudar um pouco a nossa opinião, né? Não completamente, mas alguns pontos. Porque, por exemplo, tá sendo relatado agora que na versão do CM Punk, durante a confusão, a sua é cachorra, né? É cadela, não é homem não, não é homem, é foda. É Larry o nome. Larry é nome de mulher ou de homem? Macho ou fêmea, melhor dizendo, eu não sei. Eu sei que o dog dele, né, e da AJ Lee, teria se envolvido na confusão e sido agredido. E aí isso teria irado ali o CM Punk. E aí, claro que faz a gente, né, ter uma outra visão sobre o assunto. Porque por mais que o CM Punk possa ter falado besteira, por mais que ele esteja errado, por mais que esteja insuportável, por mais que alguns achem que ele tem que ser demitido e coisas do gênero, se os caras da Elite agrediram ali o dog dele, então, né, eles não são nenhum santos, como a gente também já imaginava que não eram. Logo, talvez aí a suspensão tenha sido realmente injusta com eles e talvez tenha que ser até mais longa, talvez tenha que ter uma multa ou algo do gênero, né? Porque se tem uma coisa que irrita o povo é agressão a animais, né? Isso aí é uma coisa que realmente ira todo mundo. Enfim, nova versão, né? E o que vocês acham aí? Eu só sei que essa confusão, eu falei ainda lá atrás, vai ter várias versões ainda. Daqui a alguns anos aí, quando a poeira baixar, vai ter gente falando o que aconteceu de verdade, indo em podcast explicar. Aí vai vir outro, vai desmentir, não foi isso que aconteceu, não. Isso aí vai ser eterno, cara. Vai ser tipo a briga do Bret Hart com a WWE lá, indo pra WCW, agredindo o Vince. Vai ter umas 500 versões contadas. Bom, galera, recentemente aí surgiu um relato de que a WWE pode estar com planos aí bem interessantes para o Austin Theory, né? E esse seu contrato do Money in the Bank, porque é difícil ele fazer um cashing, né? Hoje a gente tem o Roman Reigns como campeão, muita gente imagina que ele chegue como campeão até a WrestleMania, então você imagina que talvez o cashing tenha que ser só depois da WrestleMania, só que aí o que muda? Ele seria realmente o cara que acabaria cuidando do Roman? Ou ele faria cashing quem tirasse o título do Roman? Mas será que quem tirar o título do Roman não vai estar mais over que o Roman? Por exemplo, The Rock, então o Theory vai fazer cashing no The Rock, né? E por conta de tantas dúvidas, veio aí então um jornalista e falou que a WWE planeja fazer com que o Theory seja um dos primeiros ali na história a completar quase que um ano com a pasta, porque ele tem um ano para usar a pasta. Então, a história pode ser ele enrolando, até que sobre, sei lá, uma semana, poucas horas para ele utilizar a sua maleta, né? E aí ele seja pressionado a ter que usar aí de última hora porque ele demorou demais. Que é uma coisa realmente que a gente nunca viu, né? Tipo assim, o cara ele tem um ano pra usar e aí tipo na última semana, ou você usa nessa ou você vai perder seu contrato. Ele tem que ser obrigado a marcar uma luta ou algo do gênero. Seria um negócio engraçado, sabe? Seria uma storyline bem interessante assim, de a gente acompanhar todo o drama do Mr. Money in the Bank tendo que se esforçar ali porque não conseguiu aproveitar nenhuma brecha ao longo de todo esse tempo. Uma coisa que eu pensei também é o cara defender a pasta, né? Tipo assim, ele vai perder o contrato. Então, se ele quiser ainda ter mais um ano pra usar, ele teria que vencer a pasta de novo. Então, ele chega com o Mr. Money in the Bank no Money in the Bank, só que ele participa da luta do Money in the Bank de novo e ele ganha de novo. Aí, tipo assim, beleza. Nada mudou, eu continuo com o Mr. Money in the Bank, só que agora eu renovei, eu tenho mais um ano ainda pra pensar em usar. Ia ser muito engraçado, imagina o cara 2 anos com a pasta ali sem usar, ia ser um negócio muito irônico, né? Muito bacana, mas depois de tudo isso ainda falhar também, aí é bem frustrante, né? Mas é isso aí, cara.